Aí, começou a gravação. Pessoal, então vamos lá. O uso do G e do J. Vou explicar a regrinha básica para vocês poderem entender. Daí depois eu passo pelo exercício. Se alguém tiver dúvida, é só vocês me perguntarem. Ok? Então a regrinha básica está aqui, ó. Sobre o uso do. Quando a gente usa a letra G e quando nós utilizamos a letra J. Palavras derivadas de outras com G. Então, por exemplo, ó, engessar, congelar, agilizar. Engessar deriva de gesso. Então, possivelmente vai ser com G também. Gesso com G. Gelo, ó, congelar, deriva de gelo. Também com G. Agilizar, de agir. Então, todas as palavras derivadas e na palavra primitiva nós temos a letra G, elas também serão com G. Em palavras terminadas em agem e igem, ferrugem, garagem, fuligem, certo? Então, todas as palavras que terminarem com agem ou igem, nós utilizamos o G. Palavras terminadas em ajo, égio e ijo, pedágio, privilégio, litígio, relógio, refúgio, colégio. Então são todas as palavras que vão ter essas terminações, nós iremos utilizar o G. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Não. Na letra J, palavras derivadas com J. Então, por exemplo, laranja, lojista, é a mesma regrinha do G. Então, você vai pensar na palavra primitiva. Você vai falar laranjeira. Laranjeira é com G ou com J? No deriva de laranja, laranja é com J, então laranjeira também é com J. Lojista. Lojista deriva de loja. Loja é com J, então lojista também será com J. Enrijecer, né, de rijo, de estar rijo, se escreve com J, é derivada de rijo, então enrijecer com J. Verbos terminados em jar, em todas as conjugações. Por exemplo, no caso aí seria o viajar, né? Viajei, viajaria, viagem. A palavra viagem com G é substantivo, não é verbo. Certo? Então tem que tomar cuidado aí. Sempre quando for o verbo viajar, tudo com J, quando eu estiver falando de verbo. Se eu estou falando de substantivo, é o G. Em palavras de origem tupi-guarani ou africana. Canjica, pajé, acarajé. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas? Vou explicar aqui agora o exercício. Então nós temos a reprodução aí de um site, que é o site Viagem Legal, onde você pode entrar para poder saber coisas sobre viagem. Então, veja a reprodução de uma página disponível no site Viagem Legal, que é um guia criado pelo Ministério do Turismo do Brasil. Aí nós temos aqui a logo do site, né? Confira como evitar problemas e ter uma boa viagem. Aqui nós temos a página inicial, transporte, pacote, saúde, turista, dicas, transporte, passagem, bagagem. Saiba como se organizar e evitar imprevistos que podem comprometer a sua viagem. Então, aí nós temos o site. Uma foto do site. Segundo os dados disponíveis, qual é o objetivo do site? Então, qual que é a função? O que esse site ele quer fazer? Vocês vão olhar lá e vão me responder. Qual é a vantagem de consultar esse tipo de informação em um site de uma instituição pública? Então, só vocês pensarem. Dá credibilidade? Não dá credibilidade? Vocês vão pensar aí. Considerando o funcionamento dos sites, o que pode explicar o destaque amarelo na palavra transporte? Ó, nós temos aqui, o que pode significar que aqui está amarelo? Certo? Por que aqui está amarelo e os outros não? Compare as palavras viagem e viagem. Ó, viagem, legal. E aqui, ó, viagem com G. Qual que é a diferença? Eu acabei de falar isso. 5. Leia em voz alta essas duas palavras, prestando atenção à maneira como pronunciamos o fonema, representado pelas letras G e J. A diferença entre eles?
Então, viagem, viaje. Em outras palavras da página ocorre fonema representado. Em que outras palavras da página ocorre o fonema representado pela letra G em viagem? Que palavras do texto comprova que a letra G pode representar dois fonemas diferentes? E, por último, na palavra ligue, a letra G representa o mesmo fonema que se pronuncia em passagem ou legal. Explique a produção do fonema recorrendo ao conceito de dígrafo. Daí, fonema aqui está falando que é o som da letra, o som que aquela letra faz, certo? Qualquer letra, toda letra vai emitir um som, e esse som vai ser chamado de fonema. E aqui no último, pessoal, vocês vão ler lá, população das Américas desde antes das chegadas dos colonizadores. Quem que estava aqui nas Américas antes dos portugueses chegarem? Galerinha? Os índios? Os índios. Como que se chama essa população, então? Indígena? Indígenas. Aí vocês vão escrever indígenas. É com G ou com J? G? Muito bem. Imundície, mancha. Aliás, eu pulei, letra B. Tipo de serpente não venenosa que se alimenta de pequenos animais que são mortos pela pressão do seu corpo. Que animal que é? Jiboia. Jiboia. Com G ou com J? J. J. Imundície, mancha. É o quê? Imundície, mancha. Com G ou com J? O que é e que é com G ou com J? Uma coisa imunda. Imundície, mancha. Uma coisa imunda quer dizer que essa coisa está Suja? suja. Então eu estou falando de sujeira. Sujeira é com G ou com J? J. J. Então entenderam o que é para fazer nesse exercício 9? Vocês vão ler e vão descobrir a palavrinha e falar se é com G ou com J. Ok? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Então essa semana é isso. Depois eu vou mandar um outro formulário no grupo para vocês poderem responder. Tá bom? Tá jóia então, pessoal. Estão liberados. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.